Bom dia, dando início a mais um UFC. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Isso aí, a gente vai comentar um pouquinho aí da pesquisa que a gente fez, Petro, enfim, mas se vocês puderem dar antes um feedback de som e imagem, que a gente consegue começar aí. Murilo MB, salvem Celso e Kim. Obrigado aí, Kleber também, mantendo. Vamos tentar manter a energia agora aí. Isso aí. Vamos lá, entendeu? Guaco, Vassa, Samurai, Giba 9, Sevan 777, Guto de Oioli, todo mundo, Vete, Cristiano, Delator, aqui está bom. É isso, bom dia time, áudio e vídeo aqui na Gai também, JWK. É isso aí, a gente enviou um relatório, né, ontem, quem não, obviamente, né, o assessor recebe, quem não recebe, o cliente final, né, tá lá o Schirmer falando, como diz o cara do Conta Corrente, tá tudo uma porcaria. O Doni, né? Perguntei pra ele gosta de fazer perguntas sem combinar nada, foi na hora, na atenção. Foi quando você tinha falado, você prefere ser... A pergunta que ele fiquei Ladrão. falando era de incompetência e má gestão e fraude. Eu falei, prefere ser o quê? Prefere incompetência ou fraude? Ele é tudo uma porcaria. Muito bom. Mas foi engraçado. Qual ação que será? Vou pegar aqui as perguntas, mas a gente vai falar primeiro só de Petro, né? Petrobras. A gente soltou um relatório, quem não, obviamente, mas eu sou cliente final, não recebi. Tá no site, tá na área logada. Tá na área logada, isso aí. É só olhar Petrobras, por que não comprar, né? E a gente aborda ON, PN, por que esse ratio abriu a favor da ON. A gente aborda também, né, toda a parte, né, resultado da companhia. E fala bastante sobre endividamento e como é que foi a teleconferência. Então, em suma, não é para ter mais o ativo. Mas eu quero ter, vou manter. FENSE tem que ter proteção, que é um ativo que pode corrigir 20%, 30%. Não vejo problema nenhum em voltar para R$10. Acho que ela pode voltar. Então, essa é a discussão em relação à Petrobras. O ativo andou muito. Tem várias questões que não são respondidas, que é o endividamento, né? Aquilo que a gente brinca. Ela vai demorar quase 5 anos se ela pegasse toda a geração de caixa dela para pagar a dívida. O problema é que senão é igual um assalariado que tem que pagar aluguel, as compras, viver, comer, e ele pegou um endividamento que consome 100% da renda dele. E a Petrobras, ela paga por ano em torno de 20 bilhões de dólares com juros e amortização da dívida. Ela investe 30 bilhões de dólares. E o capex dela é na casa de 35 bilhões de dólares. Está faltando dinheiro. A conta não fecha. Faltam 20 bilhões de dólares por ano para ela fechar a conta. Então, teria que vir uma nova emissão de ações, alguma coisa do tipo. Porque para esse ano ela ainda consegue vender alguns ativos, não sei o que, mas uma hora acaba. Vou vender ativo, tudo bem. Acabou. A Oi fazendo isso. Aí começou a vender sede, torre, vou alugar a torre. Cara, tudo bem, mas uma hora acaba a torre e acaba a sede. Então, a Petrobras vai pelo mesmo caminho. Em algum momento, talvez tenha que fazer uma emissão de ações. Esse é o grande ponto. A dívida está muito alta. E o Capex falou, não, a gente não dá para reduzir o Capex. Esse ano vai ser 29 bilhões de dólares. Que? 80 bilhões de reais. Ano que vem? Ano que vem, 25 bilhões de dólares. Mesmo assim, e a produção cai, não cresce. Então, é outra situação. E vende ativos, o EBITDA diminui, porque ela vendeu o ativo. E vende ativo teoricamente barato, porque também. O preço do petróleo também, então nada ajuda. Nada ajuda. Então, Petrobras, por enquanto, é para não ter. Eu quero ter. Então, proteção, tá? A gente não recomenda ter. Inclusive, entrou na nossa carteira short ontem também. Acho que só antes de você continuar comentando a proteção, ontem o Celso enviou o relatório de Petrobras bem detalhado, falando da teleconferência, perspectivas, ON contra PN, e logo em seguida a gente também mandou a proteção, né? Que é uma FENSE para fevereiro de 2016, ela é um pouco longa justamente para você ter uma proteção maior. Então o cliente que já tem Petrobras, surfou essa alta aí de 30%, etc., nada mais justo que fazer essa proteção a custo zero. Então na proteção, a preços indicativos, o cliente ainda participa de uma alta adicional de 20%, quer dizer, já pegou essa esticada e ganha uma alta de até 20%,
E obviamente não é esse o nosso cenário, né? Pelo menos para o curto prazo. Então a gente fica confortável com esse teto de 20%, só que o ponto interessante é justamente essa proteção de 26% no período. Então se Petro cair 25% ou perder ali um quarto do seu valor, o cliente não perde nada, né? Não tem nenhum prejuízo porque está protegido. Então essa é a ideia. De novo, o cliente que tem Petro, talvez, eu tenho Petro, mas eu quero surfar uma alta de possível 50%. Tudo bem, deixa um pouco ali, mas no mínimo faz metade da posição, um terço da posição, assim faz todo sentido. Não precisa ser 8,80, né? Faz ali um pouco e coloca nessa proteção, porque é custo zero, você está agregando aí mais valor para sua posição que está ali parada. Então essa foi a ideia. De novo, o relatório de Petro está na intranet e na área logada, e a estrutura também está na intranet e área logada. Então só checar ali, a gente explica bem o que a gente quer fazer com esse tipo de proteção. Boa. A gente também enviou um relatório que é na pesquisa macro. Nós fizemos uma pesquisa com investidores institucionais. Fizemos 4 perguntas básicas, né, que estão aí nas ruas, né? Até a empregada pergunta o que eu acho que vai acontecer e tudo mais. Uma delas, qual a probabilidade de impeachment? Câmbio, qual o câmbio de equilíbrio no país? O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, chegará ao final do mandato, né, até o final de 2018? E por último, qual a chance do Brasil perder o grau de investimento? Então, foram mais de 70 respondentes, tá, institucionais, e vamos para a primeira, né, pergunta, vamos por partes só para passar para vocês. Também esse já está na intranet? Já, o pesquisa do macro. Desempenho do setor está, a pesquisa macro vai, assim que a gente voltar, na hora do almoço vai estar tudo na intranet. Isso. É interessante que é o seguinte, a probabilidade de impeachment, 53% dos respondentes acreditam que existe a possibilidade de que a presidente Dilma não termine o mandato. Tá? Para 21% dos respondentes, a probabilidade do evento é acima de 10%. 47% não acreditam no impeachment, tá, dela. Então já tem meio a meio. Esse é o ponto. O câmbio, o principal ponto, 52% acreditam que um câmbio de equilíbrio para o Brasil é entre 3,20 e 3,50, bem acima do nível atual. Mandato de Levy, os respondentes 59%, isso mudou bastante, tá? A gente já falava anteriormente com outros, esse número subiu bem. 59% acha que o Levy chega até o final de 2018. Esse número subiu bem. 12% acreditam que ele sai esse ano. Quer dizer, até um número que chamou a atenção. Alto, né? Alto, ainda. E 21% acha que ele fica até final do ano que vem. E 8% acredita que ele fica até o final de 2017. Então, grande maioria, quase 60%, acredita que Levy consegue cumprir todo o seu período. Anteriormente, acreditava-se que não, mas a Dilma, a gente viu isso, defendeu ele, falou que ele foi mal interpretado naquela reunião com alunos da Universidade de Chicago. E grau de investimento, esse que foi o grande ponto, nos chama a atenção também. 78% acreditam que a possibilidade do Brasil perder o grau de investimento é superior a 10%. Bastante. Ou seja, grande maioria acredita aí que o Brasil perde o grau de investimento. Apenas 11% afirmaram que não existe, que assim, não perderá o grau de investimento. Então a gente está falando com 89% acreditam, um com menor probabilidade, outros com maior possibilidade. E é engraçado, né? Porque o Levy se mantém, mas perde o grau de investimento. Isso foi é contraditório ou não? Quer dizer, acreditam que mesmo com o Levy, o Brasil tende a perder o grau de investimento. Esses dados, essa estará na intranet em breve, mas essa vale a pena mencionar para vocês, os assessores já receberam, na intranet estará em seguida, né? Deixa eu só pegar, e tem a última pesquisa só para falar para vocês, que aí era nível de bolsa, o que os investidores institucionais acreditam sobre o nível de bolsa, né, para os próximos 2 meses. Isso é interessante também para passar para vocês. E até responder aqui uma pergunta. O Neto Trader perguntando qual a ação que a gente acha que vai subir em maio. Eu, se tivesse que apostar numa ação, eu apostaria em Itaú. Itaú. Se fosse subir, porque eu tô achando que a bolsa até pode sofrer. Mas se tivesse que apostar uma ação em bancos, e aí Itaú, o resultado vai vir primeiro tri forte, até já respondendo o SMP, falando que o lucro do banco pode subir 20%, sim.
Acredito que o lucro do Itaú pode vir 5,5 bi no primeiro trimestre. É factível sim, SMP. E aí tende a fazer o banco andar, que vai estar negociando a 9 vezes lucro. Porque quando você compara a bolsa está 14 e banco está 9, faz todo sentido migrarem de Petro, Vale, Quentinha, Siderurgia e para bancos. Então se você apostar, o que você acha? Eu chutaria SUSB. Que isso, SUSB por conta de também. dólar. A gente está vendo aí dólar no patamar baixo, tudo bem que movimento de curtíssimo prazo é difícil pegar, pouca gente pegou essa volta do dólar, mas como estrutural e viés é para cima e bolsa, teoricamente a gente está um pouco mais cético, eu iria ali também, dá para apostar em SUSB. Faz meio a meio, metade SUSB e metade Itaú. Isso aí. Entendeu? Acho que é bom nesse sentido. E o Carlos Contador falou Raia Drogasil. Raia Drogasil vai continuar subindo. Já deu uma boa esticada. Já deu uma boa esticada, mas também é um ativo mais resiliente. Vamos lá, desempenho da Bolsa, né? Para esses investidores, foram mais de 73 respondentes. 57% acredita que a Bolsa tem expectativa neutra, não sairia desse patamar. 25% acreditam que é de baixa e só 18% trabalham com alta. Então a sua grande maioria de neutro para baixo. A maioria neutro, mas para baixo. O Moneynvest falou que é Embraer. Também, mas eu prefiro SUSB e Embraer ainda por conta de risco do governo. Mas também... dá para você mesclar. Assim como a gente fez na nossa carteira, como a gente queria aumentar a nossa exposição a dólar e a gente já tinha uma boa porcentagem em SUSB, a gente olhou para a Embraer, que depois dessa queda o risco-retorno fica interessante. Você tem diversas incertezas aí com relação ao governo, etc. Mas nesse ponto, nesse nível de múltiplo, faz sentido você ter uma posição em termos de diversificação. Se tivesse que escolher uma, a gente obviamente iria de SUSB. Boa. E aí setores, né, aí até corroboram, né, reiteram esse nosso call. O setor que mais apareceu como positivo para os próximos 2 meses foi o financeiro. 22% dos respondentes acreditam que o setor financeiro tende a apresentar uma performance melhor. E aí nosso call é em Itaú, tá? Me perguntaram, Bradesco, não. Banco do Brasil não, até o Danilo falou isso, né, que poderia fazer até um Itaú contra Banco do Brasil, um long short que parece estar interessante, 1,47, poderia andar até 1,52. Segundo setor que mais apareceu foi papel e celulose, com 13% dos respondentes acreditando no alto. A gente prefere Suzano, tá para reportar resultado, o resultado da fibra veio bom, e óbvio o dólar tem que ajudar nesse sentido, né? Se o dólar não andar ou mesmo cair, a gente entra na discussão, né? O dólar não para de cair nesse mês de abril, mas esse seria interessante também. Cartão de crédito, Cielo, a gente já está mais enviesado com receio, né, de Cielo por conta do nível de valuation, negociando a 21 vezes lucro, né, prefere outros ativos, mas foi destacado 13%, também empatado com papel e celulose. E Education, né, educação apareceu com 6%, né, o quarto setor mais recomendado aí. Só começando a olhar de novo, né? A pessoa começando a olhar, ninguém queria no início do ano, depois do FIES, e agora falou, pô, o nível de valuation já começa a precificar muita coisa ruim, né? Tá no preço, né? Ó, vai ter isso, vai ter renovação, e aí o próprio ministro, Janucci, como é o nome dele? Renato Janini, falando, né? Olha, não, se tiver que postergar a inscrição no FIES, pra gente posterga no final de maio, veio mesmo. Então o governo, pô, pera aí, tem que segurar também a pátria educadora. Variação negativa, né? Expectativa negativa, superou, estava em terceiro lugar na última pesquisa, 2 meses atrás, e agora o setor de real estate com 15%, né, de expectativa aí dos respondentes. E a gente fala, olha, 15% não é elevado, e a Caixa ainda veio para jogar pá de cal, né, no setor, né? Ó, imóveis usados só vou financiar 50%. Pô, 50% de entrada, vamos lá. Muita coisa. Pô, imóvel que custe, qualquer imóvel é mais de 1 milhão, né? Impressionante. Rio, São Paulo é 1 milhão. Ninguém fala menos de 1 milhão. É 1 milhão. Então o cara tem que ter 500 mil no mínimo. E não aceita FGTS. Não, e aí fala de um imóvel de 500 mil. Que 250 mil? 250 mil de entrada, porque se o cara tá comprando um imóvel de 500 mil, quer dizer, assim, ele tem um pouco limitado, isso, etc. Senão ele compraria um de 700, 1 milhão. Agora, 250 mil de entrada não é trivial, não. Concordo plenamente. Então, esse é um outro problema para o setor, 15% dos respondentes com viés negativo. Deixa eu usar minha cola aqui. Depois, em segundo, Mine, veio Vale com 14% expectativa negativa para Vale. Vale está na nossa carteira short, né? Depois, Petrobras, 13%, empatado quase com Vale.
Petro aparece em terceiro lugar com expectativa negativa, não tem a Petrobras, a gente vem citando aqui. E depois vem consumo também com 13% e 12% setor de steel, aço, mais gente aqui negativa, concentrando o negativo, real estate, mining, Vale, Petrobras, consumo, aço aqui, como os setores aí com viés mais negativo para o mês. E a gente também acha até que quando a gente olha esses setores, devem puxar a bolsa para baixo no mês de maio. Tá ok? Acho que a gente já pode seguir. Viés neutro para negativo para os próximos 2 meses. E isso aí é interessante. O S&P está falando que vocês não acham que a Petro 3 subiu muito em relação à Petro 4? Aqui a distância entre as duas deveria diminuir? Está no nosso relatório S&P sobre PetroN, PN, esticou, pode até andar mais. No passado chegou a ter 36% de prêmio ON sobre a PN. Não acredito nesse prêmio, acredito que possa ficar em 10%, porque as ONs lá fora são as ADRs, tem mais liquidez. PN não vai pagar dividendo, se voltar a pagar anda, mas não deve pagar dividendo no curto prazo. Então isso fez com que andasse, e gringo quando compra acaba comprando ADR, as ONs, mas tá bem detalhado ali no relatório sobre Petrobras. Isso aí. E o delator perguntando, não sabe se é o fórum, mas alguma informação sobre CSN? CSN, acho que é legal comentar algumas informações. Especificamente não saiu nada de muito relevante para a CSN, mas o que a gente pode ponderar ali para o papel é toda essa conversa de venda da participação da Usiminas. Isso aí tem mexido bastante com o papel. Esse é o primeiro ponto, que ela de fato talvez consiga vender a um preço maior. Você tem a questão da OPA ainda sendo julgada, tem a questão do tag along, então você tem aí algumas possibilidades para a CSN conseguir se desfazer, porque ela tem que se desfazer dessa participação da Usiminas, então ela conseguir se desfazer a um preço maior ou mais atrativo ali do que a gente estava observando nos últimos meses. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é recompra de ações, que enfim, a empresa sempre divulga aquelas recompras curtas e relevantes de ações de um mês. Isso aí com certeza dá alguma impulsão no papel. Então nos últimos dias a gente tem visto um pouco dessa dinâmica para a CSN, mas no setor a gente não gosta do setor de siderurgia. Agora eu só ficaria um pouco ligado para fazer short em CSN, porque você tem essas questões aí de curto prazo que devem manter CSN num patamar alto. Em termos de fundamento a gente seria short, mas a gente não gosta porque a gente também está muito antenado em questão de fluxo, então a gente prefere fazer short em outros papéis de siderurgia. Imagina, a gente não gosta de CSN. Tinham até perguntado hoje pra gente se Usiminas ou CSN. A gente prefere, se for fazer short em algum, Usiminas, porque não tem essa questão de recompra, etc. Mas mais que isso, talvez a gente se sinta mais confortável em GGBR, porque Usiminas você tem aí embrólio societário, etc. Pode ter algum squeeze ou coisa nesse sentido, e GGBR fica um pouco mais limpo ali para você fazer um short. E é por isso que está na nossa carteira short, ainda aqui com uma exposição menor. A gente tem 15% de todos os ativos e GGBR a gente tem 10%, justamente porque ela tem alguma exposição a dólar e a gente não quer ser surpreendido nesse sentido. Então a gente diminuiu um pouco, mas ainda está na nossa carteira short. A gente conseguiu surfar bem aquela primeira queda e agora a gente reduziu mais viés negativo para a siderurgia, tá? Boa, e a S&P perguntando que o minério de ferro entrou no bull market em relação à mínima desse ano. Será que a escalada de alta vai continuar? Na nossa opinião, não tem muito fôlego para escalar mais, ou escalar de forma consistente, continuar essa escalada até o final do ano. O que a gente pode elencar são 2 principais fatores para essa questão do minério, e até fazendo o link com o Vale, que tinham perguntado aqui também. Primeiro a China, né, fazendo diversos estímulos e aí anunciando possível pacote de estímulos ali para um futuro próximo. Eles já cortaram compulsório ali das instituições financeiras, cortaram juros, tem mais coisa para vir aí nesse sentido de corte de juros e compulsório. Tem a questão das estatais, que eles estão querendo fazer a fusão das estatais, etc., para ganhar mais leilões e impulsionar ali a economia. Então eles estão vendo que de fato a economia está desacelerando de forma até brusca. Alguns dados de PMI, produção industrial, vendas no varejo vieram muito abaixo do esperado, então o governo já falou, olha, a gente está vendo isso, só que tem espaço para estímulo. Então nesse sentido, o mercado já vem precificando esse estímulo, maior consumo na China, etc. Então isso reflete
totalmente no minério de ferro. O segundo ponto é a questão da BHP diminuindo o ritmo de expansão da capacidade de minério. Ela é uma das grandes ali junto com o Vale e Rio Tinto. E isso diminui a oferta e, obviamente, na dinâmica ali você tende a puxar o minério, mas a gente acha que é bem pontual isso, porque o estrutural ainda é o mesmo, né? A China vai continuar desacelerando, talvez mude o ritmo, mas vai continuar desacelerando na ponta da demanda, na ponta da oferta tem capacidade entrando com Vale, Rio Tinto, etc. A BHP está diminuindo o ritmo, mas ainda a oferta é crescente. Então, a gente acha que ali foi um respiro, um alívio, mas que é pontual, a gente mantém ainda Vale na nossa carteira short, principalmente nesses níveis de valuation que não é uma barganha, está negociando acima dos seus competidores globais, e tem um cenário bem desafiador ali com o CAPEX bem forte, investimento bem forte, receita menor, vai pressionar a caixa, já cortaram dividendos, tem gente falando que vai cortar a segunda parte dos dividendos em outubro, pode ter corte, então bem pontual aí, a gente continua bem pessimista com Vale, continuar nossa carteira short, só ficar ligado em possível short squeeze, principalmente na Vale 3, tá? Que a demanda está alta em termos de aluguel. Boa! E aí, deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta, não, sobre isso aí não. O Mamute Siberiano perguntando que Rádio Boato tem falado direto sobre Bradesco e HSBC. Seria bom pro Bradesco? Não vejo sendo bom, não. Como é que... Se o HSBC está vendendo porque está precisando de dinheiro, a situação já é grande o Bradesco, né? É um banco que demora mais para, digamos assim, capturar as sinergias todas. Tudo bem, tudo é preço, né? Tem que ver. LSP perguntando de Magazine Luiza. Celso, não tá ruim também? Magazine Luiza, fiquem fora. Só é difícil ter short só porque o nível de aluguel é extremamente elevado. Magazine Luiza é hoje é o top short. 14.4 a posição short sobre o free float. Então, esse é o problema dela para não ter squeeze, mas não teria o ativo de forma alguma. Esse é o tipo da empresa que pode sumir lá na frente. Que isso, hein? Falei aqui no dia que isso, 28. Vai agrupar. Era 28 de abril, a empresa sumiu. Não. Não posso ter que tomar cuidado com as coisas que eu falo aqui, né? Ela é amiga ali da nossa presidente. Isso, Luiza. Onde é que tá a Luiza? Já vamos falar de lojas americanas. O Educoa perguntando aqui, CESP anunciou um dividendo de quase 20%. É isso mesmo? Como ele está sobre a ótica fundamentalista? Não gostamos. Geradora de energia. Provavelmente ela nem visse que ela distribuiu isso tudo. Mas, gente, a gente sempre tem que falar aqui, a gente sempre fala aqui. Cuidado, né? Pô, dividendo de 20%, porrada, quero ganhar esse dinheiro. A ação tá R$100, ela distribui 20, fica 80. Então, se recebeu 20 com 80, continua o mesmo valor, não mudou nada. Se a ação não voltar para 100, os 20% não voltaram. Não surge dinheiro do nada. Não surge, ele só diminuiu o valor da ação. Simples assim. Então, a gente não gosta e tem que tomar cuidado só se a ação voltar. Se a ação voltar, óbvio, você ganhou. Sempre que tem uma distorção alta em dividend yield de sei lá, 20%, que você tem que, no mínimo, ficar desconfiado, porque... Por que está distribuindo isso? Tem algum motivo. Às vezes, você está olhando o dividendo pago nos últimos 12 meses, a ação caiu muito e fica alto, só que os dividendos para frente, sei lá, por exemplo, Petro, pode ser zero. Então, seu dividend yield vai ser zero. E tem que ficar um pouco ligado. Todo mundo esperava 10% a ação de dividend yield, né? A ação estava R$10, o dividendo podia vir R$1, não veio. É isso aí. Mesma coisa em Elet Meia, tá? Sim, pode ter um squeeze em Emiglu, foi isso que eu falei. Aí poderia ter um squeeze em Emiglu, mas não compraria ainda por isso. Dedo podre falando de OGX. A OGX está no mesmo compasso, ela está um degrau abaixo de Emiglu. Ela está com o posição short sobre free float em 13,68. Sobre o setor elétrico, o Carlos da Euro Invest está perguntando se vale a pena comprar CEMIG. A gente prefere não ter o setor elétrico, tá? Até o setor elétrico andou com esse adiamento do racionamento, possibilidade de chuvas, tudo mais. O governo postergou isso, elevando as tarifas, o consumo caiu um pouco. Então, isso postergou o problema para frente, mas a gente prefere ficar fora de interferência governamental, empresas estatais, aumentos de tarifas que podem não ser dados para frente. Então, a gente prefere não sofrer esse risco. Vai na boa, vai no Itaú,
vai na Suzano, que é bem gerida, exposta a dólar, né? Vai nos ativos interessantes, entendeu? Ao invés de ir nesses ativos mais complicados e que, tem maior retorno, mas também podem sofrer muito mais. O time está perguntando aqui, com o aumento do dólar, retração do turismo e aumento do custo de aviação, o cenário de Gol tende a ficar mais negro ainda? Sim. É ruim. Dólar, custo da... Você disse tudo aqui. O que você perguntou, você respondeu. O custo do transporte, custo com o combustível de aviação. O custo no turismo tende a diminuir porque a população tem menos renda disponível. Viagem para fora mais ainda. Os voos internacionais são as maiores margens. O melhor voo, eu lembro que o vice-presidente da TAM falava isso, o melhor voo deles era para Orlando. A maior margem possível, e consegue vender passagem. Ele falou, cara, a passagem mais barata para Orlando, na época, quando ele falou, era $799. Ele falou, a gente já vende antecipado por isso, depois só vai subindo o preço. E voo direto, ele falou, era o melhor. Da Gol, mesma coisa. Mas a competição aumentou, então só piora o cenário para essas companhias e o dólar subindo também. Então eu cheguei a ver a companhia, a Azul, se eu não me engano, com essa queda do dólar, com essa alta do dólar, vendendo passagem a $350. E os custos dela são em dólar, então não tá ganhando nada. O Murilo até fala, empresa aérea só tem de dois tipos, as que vão quebrar e as que já quebraram. Concordo plenamente. Quem lembra, vamos voltar aqui 20 anos. Era Varig, Transbrasil, VASP e tinha a TAM. Que a TAM foi comprada pela Lanta, não esqueçam disso. Eram 4. Aí surge uma companhia, surge a Gol. Aí Transbrasil morre, Varig morre também. Aí surge a Azul, aí surge a Avianca. Aí hoje você tem TAM, Avianca, Azul, Webjet. Quem lembra de Webjet? Então, a gente vai de 20 anos, 5, 6 empresas acabaram aí nessa história, né? Então, é isso mesmo, né? Você está falando de margens apertadas, várias variáveis que você não controla, dólar, combustível, etc. Você tem um gerenciamento ali de yield dentro do avião, quer dizer, se o avião decolar com uma cadeira vazia, ele vai pagar a mesma coisa que com a cadeira cheia. Então, esse gerenciamento é muito difícil, é um dos business que a gente não gosta e que, enfim, fica difícil investir. Boa, né? E short squeeze pode correr qualquer tempo, né? São os doadores que puxam o papel LCP, né? Tem que tomar cuidado em relação a ela. O Ursulino perguntou o que a gente espera do balanço da Vale com o aumento da produção. Vale, a gente teve esse aumento de produção, mas lembrando que ainda em termos de preço vai ter uma pressão bem forte, né? A gente viu ali essa respirada do preço do minério não vai pegar o primeiro trimestre, então a gente deve ver números fracos aí em termos de geração de caixa, que já tem boa parte nas expectativas, né? É só a gente ver o quanto a gente pode ter de surpresa com relação às outras linhas, mas no mais, sem muita surpresa, deve vir um resultado fraco, mas o mercado já esperando. Falar de Lojas Americanas, o Drive está perguntando, Lojas Americanas é um ativo que a gente gosta, está até apresentando um desempenho bom, positivo nas nossas carteiras. É mais resiliente, abertura de lojas, crescimento, não depende de crédito para crescer. Então, é um ativo que deve permanecer aí na nossa carteira mensal também. Teve uma pergunta aqui, na verdade, de várias pessoas, falando de fibra e também da queda recente do setor de papel e celulose. Então, tentar falar tudo de uma vez aqui. Ontem caiu bem o setor de papel e celulose. 2 fatores aqui. Primeiro, obviamente, o dólar, que tem arrefecido bastante e caiu bastante até. E, obviamente, assim como impulsionou as empresas de papel e celulose, agora está jogando para baixo. E outra que teve um rebaixamento em fibra de uma casa gringa aí. Fibra caiu por conta disso, rebaixamento de uma casa gringa e 2, questão do dólar. Agora, olhando para frente, difícil falar que isso aí vai continuar, porque a coisa do rebaixamento é pontual, dólar de novo estrutural para cima, e o mercado de celulose continua bem, muito bem na verdade. Então, demanda global crescendo, puxado por Europa e Ásia, basicamente China, dólar para cima e a exportação indo bem. A gente já viu isso em fibra, e Suzano deve reportar alguma coisa parecida, e para frente deve continuar essa tendência, pelo menos no curto médio prazo. Então a gente continua gostando de fibra e SUSB. A gente prefere SUSB para ficar exposto.
Boa, o Moninvest perguntando de Bradesco. O Bradesco deve portar um forte resultado operacional. O pessoal até perguntou de Santander. Santander também superou as expectativas, mas a gente prefere exposição ao Itaú ou a Bradesco, só que no atual nível de preço, Itaú está melhor. Se o Bradesco quer portar um bom resultado, Itaú também tende a andar. Então, negociando no múltiplo bem parecido, tanto de price book, que nada mais é do que o valor de mercado sobre patrimônio, também sobre preço sobre lucro, valor de mercado sobre lucro, estão interessantes. Por isso que eu falo que no mês de maio pode ser aí um interessante bancos, pode apresentar uma boa performance. Aí, no caso, quando a gente fala bancos, sempre foque em Itaú, em Bradesco. E aí deve apresentar aí o Bradesco um bom desempenho. O balanço, se eu não me engano, é amanhã. Se eu não me engano, acho que é amanhã. Mas a gente está bem cético com bolsa para o mês de maio. Tá lembrando que o dólar caiu, bolsa subiu, e aí a bolsa, por investidor estrangeiro, ela acabou ficando, obviamente, mais cara, não está no patamar que estava antes. O pessoal está falando que o dólar vai positivar aqui, o dólar estava caindo, está apresentando uma performance melhor, mas bolsa para o mês, olhando o mês de maio, a gente fica preocupado com o nível, né, de valuation da bolsa. Perguntaram de PEMAN, a gente não acompanha por conta de liquidez. Perguntaram das quedas recentes quedas de Rumo. Acho que pode colocar aí como principais fatores o guidance que ela deu e o plano de investimentos que ela anunciou há pouco tempo atrás. Isso que começou as quedas. Primeiro, o investimento vai ser um investimento pesado de curto prazo, sendo que o guidance para a geração de caixa operacional, para o EBITDA da empresa, não foi aquelas coisas, foi algo flat e estável com relação a que a gente viu no ano de 2014. Então você vai ter uma pressão de caixa forte, as sinergias ainda não são muito concretas com a fusão Rumo a LL, então para o investidor colocar isso na conta precisa um pouco mais de dados concretos, sinergias, etc. Talvez eles vão esperar mais um pouco frente a essa incerteza. Então, acho que dá para entender um pouco. O case é interessante para longo prazo, agora para curto prazo fica difícil antecipar muito e colocar muita sinergia ali no preço. Por isso que o pessoal tem ficado mais cauteloso com relação ao Rumo. Boa, e tem uma pergunta de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar a gente não recomenda exposição, acho até que pode sofrer, está negociando no múltiplo elevado. Ela não está conseguindo nem repassar a inflação para os seus produtos. Os consumidores consumindo menos produtos, porque a renda real disponível é cada vez menor. Vocês viram aí taxa de desemprego que subiu de 5,90 para 6,2, a mediana era 6,1, o cenário só piorando. Mas ele gasta a mesma coisa. Sim, ele gasta a mesma coisa, mas compra menos, né? Porque a inflação de alimentos está cada vez maior. Dólar, vai ser um pessoal perguntando aqui, grande ponto aí amanhã, né? PIB dos Estados Unidos e a reunião, né, do FONC. A reunião do FONC não deve trazer grandes surpresas, mas mais os depoimentos. Mas se o PIB vier fraco, pode ser que esse dólar continue aí sofrendo. É óbvio que você está olhando no retrovisor, num cenário que pode ter sido pontual, mas o dólar poderia sofrer. Isso que está fazendo esses dados piores do que o esperado da economia norte-americana, que tem feito o dólar apresentar queda. E aqui até uma melhora, no sentido melhora política, né? Congresso e Planalto, Levi, Dilma, e o balanço da Petrobras. E a entrada, né, de dólar. Você teve a oferta da Vivo, né, agora tem a entrada de dólar. A Petrobras querendo vender ativos, bem ou mal, entrada também de dólar. Então, isso fez com que o dólar apresentasse essa queda no curto prazo, acima, acho que, do que o mercado julgava ou esperava. O próprio Stuberg falou que com esse dólar em queda, ele aproveita para comprar, e mesmo assim a moeda continua caindo fortemente. Tá tomando um sufoco ali. Sim, com certeza. Acho que é isso. O LSP perguntando, Celso, por que as ADRs da Vale 5 estão caindo 4,88 na bolsa, a ação está caindo somente 1,25? Eu não vi, a gente tem que checar porque dessa diferença. A gente tem que checar, e outra coisa que tá tendo bastante distorção entre Vale 3 e Vale 5. Tem que ver com a ADR. E a ADR é a Vale 3, então precisa ver isso porque a distorção tá bem grande. A gente teve aí algumas questões de short squeeze na Vale 3, um fluxo maior na Vale 3, então distorceu bastante. E às vezes vai acontecer essa distorção até mais do que o normal em Vale 3 contra Vale 5 e até BRAP 4 contra Vale 3. É isso, senhores. Eu acho que é isso aí.
tentamos responder todas as dúvidas, pessoal mais devagar hoje aí, tá longe do feriado. O presidente Dilma não vai discursar no dia 1º de maio, tá com medo do panelaço. Santander saiu o resultado sim, gente. Vale 3 aqui, cai 4,73 o bingo, é isso, obrigado bingo. Ah lá, DR é a Vale 3, isso aí. Mas ela não vai discursar, ela tá com medo do panelaço no dia 1º de maio. Impressionante isso aí, o governo perdendo cada vez mais o poder, né? Com receio até de discursar, né, cara? Pelo jeito foi uma dica ali do Lula e do João Santana. Falaram, não discursar, você não vai ter... O Lula tá fazendo discurso na malhação, né? Falando que todo mundo precisa malhar, andar, correr. Impressionante. Sim, o S&P, o CS rebaixou a Seguridade para a marca performance, que a gente acha. Os ativos estão ficando caros. É por isso que a gente acha que a Bolsa não tem muito espaço para andar. Porque se o dólar ainda subisse, ajudaria, né? Você concorda aqui? Mas olha a Cielo, 21 vezes lucro, por isso que a gente tirou da carteira. Olha a BB Seguridade, 18 vezes lucro. CETIP, 17 vezes e meia. BVMF, deve estar uns 18 agora. Você começa a olhar, tá difícil de encontrar valor. Por isso que eu acho que bancos, e ele bem lembrou que em papel e celulose, são os dois setores que podem andar mais, com riscos ainda, mas que podem andar mais. Porque o banco está negociando 9 vezes lucro. Se a bolsa está 14, tem uma coisa errada. Então, é isso que nos chama a atenção, entendeu? No LB tem todas essas aí na carteira. Sim, por isso que a gente recomenda a proteção, Murilo, né? Tem que montar uma fence com uma alta de 10, 15%, e uma queda de 10, 15%. Pode até tentar pegar uma alta maior e uma queda maior para o Ibovespa. Mas acho que pode voltar aí. 10, fazer uma fence de Ibov aí para proteger o portfólio. Mas a bolsa pode voltar, mas tem que proteger. A gente falou isso no início do mês de abril, que a gente estava otimista, a bolsa chegou a subir mais de 10% e está voltando, tá? O Murilo MB falou que eu faço melhor ainda. Eu compro LFT do que fazer a fence. Ele está se protegendo ainda em juros, né? Mas aí diversificando também. É o que a gente fala, né? Essas coisas diferentes. A gente quer fazer um programa aqui na semana que vem, aproveitar o XP Connect na Infomoney, já estou até falando já desse programa, na semana que vem, que é de alocação. Com 25 anos, onde eu alocaria meu dinheiro, com 45, com 65. E aí a gente vai falar um pouco sobre a ideia de produtos montando uma carteira. Eu acho que é interessante aí, nesse sentido, diversificação, é bom. O Felipe AB está perguntando, Kim, quero comprar Gerdau, de qualquer maneira. Ele quer comprar, não adianta você falar que não é para comprar, que a gente está short ainda, ele quer comprar, por longo prazo. Ele compra Goal ou GBR? Eu tava vendo ali, eu preciso fazer o update de quanto que tava o spread, mas até então Goal fazia mais sentido, e se for para longo prazo, vale você ter uma porcentagem maior em Goal para pegar esse fechamento de spread, que no longo prazo a gente até se sente mais confortável em falar que vai fechar. Mas agora no curto prazo está difícil. Então, no longo prazo pode ir de Goal 4 sem problemas. Acho que é isso, senhores. Não havendo mais perguntas, o problema da fence é o custo. Não, mas você pode fazer zero cost. É custo zero. Então, você tem que fazer, nesse caso, a gente recomenda a zero cost. Óbvio que você entrega um pouquinho, né? Mas... Qual a expectativa geral do PIB dos Estados Unidos amanhã? Não tenho aqui agora o número, teria que olhar na Bloomberg. Vou pedir aí para o Danilo ou o Caio postarem, pessoal, tá? Que a gente aqui não tem acesso a isso. Então eu peço agora aí para o Danilo e para o Caio para postarem qual a expectativa do PIB, né, esperado para dos Estados Unidos. Isso aí. Tá ok? A gente vai ficando por aqui e a gente retorna amanhã. Cautela é o nome do jogo. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Até amanhã. Bom almoço.